bem-vindos a mais um vídeo da Wise Life. Hoje estamos aqui com a Joana Coceiro, médica de família, a falar sobre psoríase. Joana, a psoríase tem cura? Não, a psoríase não tem cura. A psoríase é uma doença crónica. A partir do momento em que se manifesta, fica para toda a vida. No entanto, pode ter períodos de agudização e de remissão. É raro haver períodos de remissão total, em que se fique totalmente sem placas, mas é possível. E, portanto, há doentes que permanecem sem sinais e sem sintomas por longos períodos de tempo. Podem mesmo ficar sem sintomas durante meses. E com os cuidados diários, é possível que vivam bem com a sua doença de uma forma confortável. Joana, como é que se faz o tratamento desta doença? Portanto, esta doença tem vários tratamentos. Muitas vezes o que se faz não é utilizar um só, mas sim a combinação de vários medicamentos. Portanto, antes de falar de tratamento especificamente, gostava de referir que o objetivo do tratamento da psoríase é reduzir o número e a gravidade das lesões, sendo que é difícil o completo desaparecimento das lesões. Isso é importante muitas vezes explicar aos doentes para que também percebam que é uma doença crónica e que o total desaparecimento pode ser difícil. Não é impossível, há remissões completas, no entanto, o que nós tentamos sempre é reduzir o número e a gravidade, a extensão destas lesões. Doutora Sílvia, como é que se faz o tratamento desta doença? Bem, 80% dos casos são de psoríase mais leve. Esses casos respondem bem ao tratamento tópico, à base de pomadas. A maioria é à base de corticoide, de cortisona, e outros à base de inibidores da vitamina D, análogos da vitamina D, como o calcitriol. Eles atuam no lugar da vitamina D e acabam por diminuir a proliferação dessas células que estão envolvidas no processo inflamatório, com diminuição da liberação dessas substâncias inflamatórias. 20% dos casos acabam por ser moderados a graves e precisam de tratamento sistêmico, oral. Esses tratamentos podem ser convencionais, como o uso de substâncias como o metotrexate, o etretinato, a ciclosporina. Porém, a longo prazo, essas medicações podem causar toxicidade tanto no fígado quanto no rim. E muitas vezes esses tratamentos têm que ser ou alternados ou substituídos. Hoje em dia, descobriram melhor as causas, as células envolvidas e os mediadores, as substâncias inflamatórias envolvidas na causa da psoríase. E criaram medicações para bloquear essas substâncias inflamatórias, que são os medicamentos biológicos. Eles atuam diretamente no alvo, nessas substâncias inflamatórias chamadas de interleucinas, por exemplo, interleucina 17, 23, o TNF-alfa, eles agem diretamente bloqueando essas substâncias. Porém, essas medicações têm menos toxicidade a longo prazo, mas ainda o custo elevado dessas medicações impede o seu uso em larga escala. Então, ela é utilizada em casos refratários que não responderam aos outros tratamentos prévios, ou em casos muito graves. E a fototerapia, em que situações é que utilizamos? A fototerapia, ela é utilizada para casos em que não respondem ao tratamento tópico com as pomadas, ou casos muito extensos que acometem uma grande área do corpo. Nela se utilizam fontes de luz ultravioleta A ou B e algumas vezes faz-se a quimiofototerapia, ou seja, o uso de uma substância que vai sensibilizar a pele à luz, como os psoralênicos. Então, primeiro ingere-se o medicamento e depois se faz a sessão
de ultravioleta, de fototerapia. Joana, aos tópicos, como é que os podemos utilizar? Podemos, há aqui alguns conselhos a dar na sua utilização? Sim, sem dúvida. Portanto, os tratamentos tópicos devem ser, como eu disse, individualizados. Nós, em Portugal, atualmente, temos disponível 2 formulações. Portanto, eu vou-me basear num tópico que junta o corticoide com o análogo da vitamina D, que são, sem dúvida, os mais prescritos. Portanto, nesses casos, muitas vezes, o que podemos fazer é colocar uma vez por dia. Geralmente podemos fazer, por exemplo, o creme hidratante de manhã e à noite fazer o tratamento das lesões. Atenção que só se deve aplicar nas lesões e não noutras regiões corporais. Em Portugal temos atualmente 2 formulações disponíveis, que são em gel ou em espuma, que é agora talvez o mais utilizado, e depois individualizamos conforme a zona do corpo afetada. Geralmente, e os doentes geralmente é o que mais gostam, o mais confortável e o mais indicado, aplicamos o gel na região do couro cabeludo, e a outra formulação, a espuma, é muito fácil de colocar nas outras regiões corporais afetadas. Gostava só de dizer uma coisa, este tratamento é autolimitado, ou seja, não deve ser contínuo, não deve ultrapassar um período de 4 a 6 semanas. Portanto, este tratamento geralmente, no máximo, o objetivo é que o doente melhore em 4 a 6 semanas para não ficar demasiado habituado à utilização dos corticoides. E depois podemos individualizar cada caso com outro tipo de fármaco, ou então o próprio creme hidratante poderá ser suficiente em alguns casos. Muito obrigada, Joana. Hoje ficamos a saber um pouco mais sobre o tratamento da psoríase. Tenha a Wise Life sempre consigo. Até breve.